irmãs, nós mais uma vez reunidos em Escola de Desenvolvimento da Vida, eu aqui em casa e você aí na sua casa, mas em comunhão. Como vimos na lição passada, Cristo em nós e nós em Cristo. Estão lembrados? Mas antes de passarmos ao estudo da nossa apostila, eu quero trazer aqui algumas informações. A primeira, eu sei que muitos já estão assistindo pelo YouTube a participação de nossas crianças na nossa EDV. Quem ainda não acessou o canal, vá até lá. Todos os domingos, às 15 horas, tem a aulinha online. E hoje estaremos encerrando o estudo com o tema da criação. Muito interessante participação de nossas crianças. Acesse o canal. Também os nossos adolescentes agora estão se reunindo às quintas-feiras, às 19 horas, para o seu encontro como Escola de Desenvolvimento da Vida. Estão também participando online também. E estão fazendo gincanas, com premiações, e esperamos que eles estejam ali também crescendo na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. A nossa classe de adultos e jovens continua por esse sistema remoto. E nós estamos aguardando já a nossa próxima apostila, que fala sobre crescimento. A nossa professora Márcia Torres já está concluindo essa última parte da nossa apostila, que fala sobre crescimento qualitativo e quantitativo. Ok? Agora, para você que deseja participar, se tornar membro de nossa igreja, como falamos no domingo passado, nós estamos com uma classe já formada, tiveram seu primeiro encontro, contato com seu professor, com material de estudos, no domingo passado, às 9 horas da manhã, até às 9h50 de domingo, e após o estudo dessa classe é o nosso culto matinal. Queremos também aqui ressaltar que você que deseja fazer parte da nossa igreja como membro, também poderá participar dos estudos dessa classe. Nossa igreja está providenciando, está se preparando para enviar os temas estudados presencialmente, ok? Se esse for o desejo do seu coração também de estar atuando na Igreja Congregacional em Vicente de Carvalho. Vamos passar então a nossa lição de hoje, que fala sobre serviço. Serviço que deve ser trabalhado em equipe, e também aqui o papel daquele que participa desse trabalho em equipe. Vamos então ao estudo com o nosso professor, o diácono Vitor Sampaio. Tenham um bom dia, um bom domingo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero saudar a todos e a todas com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na manhã desse domingo, quero convidar você a orar comigo para que possamos dar início ao estudo da nossa lição. Pai Santo, nós queremos te agradecer por mais essa manhã na Tua presença, onde podemos nos reunir em torno da Tua Palavra e podemos estudar acerca do trabalho em equipe. Nosso desejo é que o Senhor nos ensine a como cooperar uns com os outros, para que possamos cumprir o nosso propósito de sermos igreja do Senhor Jesus, igreja que permanece unida e que coopera para anunciar o Teu Evangelho. Assim oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na última semana nós vimos um pouco dessa lição, a primeira parte, equipe, trabalho em equipe, o papel dos participantes. E nós vimos 3 bases. Vimos a base bíblica para o trabalho em equipe, vimos os tipos de servos na Bíblia e vimos também algumas características daqueles que
desejam ocupar o ministério na igreja. Hoje nós vamos partir para uma parte mais prática, né? Vamos falar acerca da diferença entre grupo e equipe, a primeira delas. Vamos estar aí na sua tela. E o autor vai escrever então ali o que significa trabalhar em grupo e o que significa trabalhar em equipe. Então, quando as pessoas trabalham em grupo, né, elas trabalham individualmente, né, cada um fazendo ali a sua função, mas não necessariamente, né, tendo uma interação muito grande com as outras pessoas. E geralmente essas pessoas se limitam, né, a fazer apenas aquilo que é da sua responsabilidade. Caso alguém, né, fale em fazer a sua parte, aquela pessoa não vai de alguma maneira tentar ajudar, ela vai ficar presa só naquilo que é responsabilidade dela fazer. E o autor até dá um exemplo de uma linha de produção que ilustra o trabalho de uma semeadura, onde no campo estão 3 homens, né, 3 lavradores trabalhando. O primeiro vem cavando os buracos, o segundo vem lançando a semente, e o terceiro vem tampando os buracos. E passa um homem, né, e no outro dia, e avista aqueles homens trabalhando e viu que um daqueles faltou, mas aqueles homens estavam lá, o primeiro e o terceiro, o que cavava e o que tampava o buraco, estavam lá trabalhando, mas não viram que o segundo que lançava a semente faltou. E o homem pergunta: vocês não viram que o rapaz que lança a semente não veio? E eles não tinham se apercebido disso. Ou seja, eles estavam mecanicamente fazendo aquilo para o qual eles foram, né, contratados para fazer, mas sem pensar ali na verdade no resultado daquilo, com a falta daquele que tinha um papel também fundamental para que aquilo acontecesse. Então o trabalho em grupo é muito assim, individualizado. Mas o autor mostra também acerca do trabalho em equipe. Ele vai mostrar para a gente que o trabalho em equipe já é diferente. As pessoas ali vão trabalhar como um time. Elas vão cooperar para que as coisas aconteçam. Então, não vai acontecer como no caso, né, desses 3 lavradores, de uma pessoa que faltou e ninguém percebeu, e eles continuaram fazendo aquele trabalho que na verdade já estava sendo inútil, porque não ia ter semente, não ia brotar nada dali, estava sendo simplesmente um abrir e fechar buraco. Mas no trabalho em equipe as pessoas, né, têm uma interação entre si, elas têm afinidades entre si e sabem da importância do papel de cada um. E quando uma das pessoas falta, né, ou não pode, no caso dessa ilustração que a gente viu, alguém ficaria com essa responsabilidade de colocar a semente lá para que o trabalho não fosse prejudicado. Não ficariam simplesmente mecanicamente fazendo uma coisa sem sentido. Então, o trabalho em equipe funciona ali como aquele lema dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Todos ali somando forças, cooperando para que as coisas aconteçam. E o exemplo que o autor dá para esse trabalho em equipe é o das formigas, né? E quando a gente vê aqueles canais da Discovery, quando mostra o trabalho das formigas, que elas trabalham um longo período para no inverno acumular recursos para no inverno ficarem ali reclusas na sua colônia, cada uma delas sabe o que precisa fazer e faz
da melhor maneira possível. Se uma falha, a outra cobre. Então, é desse jeito que uma equipe funciona, né? Funciona ali consciente ali da importância de cada um e do que precisa ser feito também, né? Para não virar um trabalho, né, sem utilidade. E o texto também vai abordar 2 aspectos do trabalho em equipe. O primeiro deles é a atividade. Então vai se relacionar com a esfera do trabalho, né, mais falando ali das regras, da rotina, né, do que precisa ser realizado para conseguir algum resultado. Então vai falar ali da metodologia do trabalho, o que precisa ser feito, o que precisa ser desenvolvido, né, o que vai ser feito, quais vão ser os métodos que vão ser realizados aquele trabalho, né? Então, qual vão ser os objetivos, as metas que são estabelecidas para que a equipe possa alcançar. Então, esse primeiro ponto aí, primeiro aspecto do trabalho em equipe, é essa atividade que vai ser essa parte, né, vamos dizer assim, técnica da coisa, onde as pessoas vão ali saber o que elas precisam fazer e vão se organizar para poder desenvolver aquele trabalho que elas precisam fazer. O segundo aspecto é o processo, né, que vai explicar a atividade que precisa ser feita, mas está ligado às competências emocionais também. As pessoas, cada dia mais, elas trabalham, mas elas querem ter um propósito naquilo que elas fazem. E essa questão do processo é isso, é o que motiva, né, a pessoa a trabalhar, a se doar, a fazer aquilo que ela está fazendo, né? Pode ser até no seu ambiente de trabalho. E também nós estamos falando aqui da igreja, né? O que motiva uma pessoa a trabalhar, a fazer aquilo que ela faz, principalmente na igreja, que é um trabalho, né, que tem um chamado, mas é voluntário também. Às vezes as pessoas não estão recebendo para fazer alguma daquelas coisas, mas simplesmente se dispõem. Então, o que motiva uma pessoa dessa, né, a trabalhar, a se doar, a estar prestando aquele serviço ali? Então, o processo vai falar acerca disso, né, dessa significação para a pessoa ali. Então, não vai ser uma coisa ali teórica, mas vai dizer ali da pessoa, do que impulsiona ela a fazer aquilo que ela se dispõe a fazer, aquilo que ela se dispõe a servir. O texto vai falar também das características básicas das equipes. As características básicas da equipe, e ele vai mostrar alguns pontos que são importantes. Primeiro, que são os limites, precisam ser precisos. Todos sabem que pertencem ou não ao time, e da mesma maneira a equipe é reconhecida pelos outros como uma unidade organizacional. Então as pessoas que fazem parte da equipe precisam estar conscientes de que elas formam uma equipe, né? Que elas são um time, que elas precisam cooperar, precisam trabalhar juntas, e sabem também se não fazem parte daquela equipe. E quando isso acontece, né, as pessoas sabem o que elas estão fazendo, né, sabem da importância do seu papel e trabalham de uma forma, né, realmente como uma equipe, né, como um time, de forma coesa. As pessoas de fora reconhecem isso, né? Olham aquele trabalho que é realizado e realmente veem, não, isso aqui é um trabalho realmente de uma equipe. Então precisamos ter limites, né, precisos, saber aquilo que a gente está fazendo, saber daquilo que a gente faz parte.
Outro aspecto importante é objetivos comuns. É importantíssimo termos metas que dizem respeito à equipe, não simplesmente a pessoas. Precisamos ter objetivos como equipe. O que queremos como equipe, né? O que é melhor, aquilo que nós fazemos tem um objetivo e como equipe, né, precisamos estar alinhados nisso, para que não fique somente, né, na vontade de uma pessoa, na direção de uma pessoa, mas que nós possamos, e também se for algo, né, simplesmente colocado por uma única pessoa, fica difícil de ter essa questão de esse alinhamento e das pessoas saberem a sua responsabilidade para cumprir aquele objetivo comum. O próximo são papéis diferenciados. Cada membro tem o seu papel, tem a sua contribuição. Claro que nós precisamos uns dos outros. O outro é fundamental no trabalho em equipe. E a diversidade precisa haver. Se todo mundo tivesse simplesmente uma única habilidade ou fosse de um único jeito, aí ficaria sem sentido o trabalho em equipe. Mas é justamente na pluralidade, na diversidade, onde, né, a coisa fica mais rica, onde podem ter outros tipos de contribuição e podem gerar um trabalho melhor, com características diferentes sendo unidas e convergindo tudo para um mesmo objetivo. Precisa também de autonomia. As pessoas precisam ter liberdade, né, no trabalho. Elas precisam ter liberdade para, né, colocar ali, desenvolver as suas potencialidades, seus talentos, seus dons, né, não de uma maneira, pode ser uma coisa engessada, ela simplesmente tem que cumprir regras, não. Cada um, como a gente viu, tem o seu potencial, tem o seu talento e deve colocar isso de maneira livre, né? Precisa ter autonomia para desempenhar ali a sua função e colocar a sua marca ali na coisa, né? Colocar as suas características aflorarem para desenvolver aquele trabalho. Outro aspecto importante é a dependência dos recursos externos. Entender isso é uma coisa muito importante. É saber, né, que a gente precisa de outras pessoas e que o trabalho em equipe é justamente a soma de todos esses esforços, né, de pessoas que vão ajudar o nosso trabalho com aquilo que elas podem e sabem fazer, fornecendo às vezes informações, às vezes recursos que vão nos ajudar a realizar o nosso trabalho, e isso tudo, né, somado a chegar ali aos objetivos que precisam ser cumpridos como uma equipe. O outro ponto que precisa, né, ser abordado é a responsabilidade coletiva. Todas as pessoas precisam, que fazem parte de uma equipe, precisam saber das suas responsabilidades e precisam também ali ter um retorno disso, né? Precisa haver sempre reuniões constantes para ter um feedback, né? E também para compartilhar as recompensas, aquilo de bom que aconteceu, os objetivos foram alcançados e também se comemorar por isso, e se valorizar aquelas pessoas que trabalharam na equipe. Então, é muito bom ter isso constantemente para que, né, a coisa não fique algo que desmotive as pessoas, né, mas que elas possam, né, com essa constante, né, revisão daquilo que precisa ser feito, de como precisa ser feito, e também, né, com a devido elogio e reconhecimento daquilo que foi feito,
né, de cada participante ele se sentir incluído, se sentir responsável ali do trabalho que ele precisa fazer. Temos também as 5 armadilhas do trabalho em equipe, né, 5 coisas que podem ser prejudiciais para o trabalho em equipe. A primeira delas é a falta de confiança. A falta de confiança, né, ela pode prejudicar muito o trabalho em equipe. Quando a pessoa não tem, né, confiança de dar a sua opinião, às vezes, numa equipe, né, ela fica às vezes na defensiva, por medo do que vão falar ou da maneira que vão falar com ela, e às vezes isso pode prejudicar o trabalho em equipe, porque ficam coisas ali, né, mal resolvidas e pessoas que poderiam ali dar mais, mas se restringem por conta da falta de confiança. Às vezes uma liderança, né, que não conduz muito bem o trabalho pode gerar isso, né, falta de confiança das pessoas, ou então dentro do grupo críticas, né, muito severas a determinados membros da equipe podem, né, gerar isso, essa falta de confiança. Mas é um desafio, é uma coisa que precisa ser vencida e a pessoa precisa ter essa condição, essa abertura, na verdade, para colocar ali aquilo que ela precisa expressar, né, o que ela acha que precisa mudar, o que ela tem como sugestão para o trabalho melhorar. Precisa-se ter, dentro de uma equipe, abertura para todo esse tipo de coisa. Quando, né, as pessoas não têm confiança para colocar essas coisas, fica muito deficiente o trabalho em equipe e o potencial que pode ser alcançado fica muito limitado. O outro desafio aí do trabalho em equipe, a armadilha, é a falta de conflito. Por que a falta de conflito é uma armadilha para o trabalho em equipe? Porque ninguém concorda 100% em tudo. E já dizia Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra. Então, não é possível que sempre todo mundo concorde com tudo e que isso seja algo natural. Na verdade, nós somos, né, diferentes, somos criados de maneiras diferentes e temos visões diferentes de mundo, de sociedade, e é bom que isso exista. Dentro dessa diversidade, é na convergência de tudo isso que pode sair algo melhor. No diálogo, numa troca com uma pessoa que é diferente de você ou de mim, que a gente pode fazer e desenvolver algo melhor, do que ficar simplesmente restrito, a uma opinião, como se fosse ali tudo numa uniformidade. Não, a gente não precisa disso. Esse é uma cilada que a gente precisa fugir. A gente não precisa ficar ali querendo evitar os conflitos de toda maneira. A gente precisa ter conflitos de ideias, mas saber resolver isso e, pegar o resultado de tudo isso e conseguir extrair algo que vai ser de benefício para o trabalho em equipe. A outra armadilha é a falta de comprometimento. A falta de comprometimento de uma equipe. Ali quando as pessoas não discutem ali abertamente os seus problemas, é muito complicado. Isso compromete, o trabalho em equipe. Quando a pessoa não tem essa abertura,
para discutir as coisas que precisam, né, ficam coisas que são mal resolvidas. E isso também vai gerar uma falta de comprometimento com aquilo. Porque a pessoa não vai entender que precisa ali se comprometer com algo que ela, né, está desanimada em fazer, né, com aquilo que ela acha que não vai para frente. E quando a gente não fala abertamente das coisas que precisam ser melhoradas, quando a gente, né, simplesmente bota panos quentes em cima de alguma coisa ou, né, evita certos assuntos, as pessoas também se colocam de uma maneira, né, descomprometida. E esse não é aquilo que queremos, né? Então, nós devemos evitar essa falta de comprometimento, né, tratando das coisas que precisam ser tratadas de maneira aberta, né, para que seja tudo resolvido com decisões, né, colegiadas e que sejam aquilo que seja de melhor para a equipe. A quarta armadilha do trabalho em equipe é a falta de responsabilidade. Quando não se tem comprometimento ali com a equipe, né? Não se segue ali o plano de ação, né? Aquilo que foi estabelecido ali para a equipe, né, desenvolver, e isso vai, né, prejudicando de uma forma, né, em cadeia, e o trabalho de equipe vai, né, vai perdendo ali a sua qualidade, o seu rendimento, né, deixa ali de evoluir, e isso aí vai ser algo muito prejudicial. Então vemos que para provocar a responsabilidade e o comprometimento da equipe é necessário existir um plano claro de ação. Nesse plano deve estar, né, contido, explícito o papel de cada participante, a fim de evitar que haja pessoas que se escorando das demais. Então, precisa, para que haja, né, a gente fuja da falta de responsabilidade, é preciso ter metas claras, né? Porque muitas vezes acontece de pessoas, né, se esquivarem das suas responsabilidades. E quando, né, não está tudo muito claro, todo mundo sabendo exatamente ali a direção em que se está caminhando, quando não se sabe, né, as responsabilidades de cada um ali dentro da equipe, acontece esse tipo de coisa. Pessoas, né, tiram o corpo fora, né, fogem da sua responsabilidade e deixam ali as coisas, às vezes pessoas sobrecarregadas, né, fazendo coisas, tanto o que a pessoa é de responsabilidade dela fazer, quanto também a responsabilidade daquela pessoa que está, né, se esquivando das coisas. Então, para fugir dessa falta de responsabilidade, é preciso que se tenha tudo muito claro e também que se tenha também cobranças a esse respeito, né? Para que cada participante, né, seja realmente ativo na execução daquilo que ele precisa fazer para o desenvolvimento do trabalho em equipe. E a quinta, uma armadilha do trabalho em equipe, é a falta de atenção aos resultados. Então, quando a gente, né, simplesmente não faz uma avaliação daquilo que precisa ser melhorado coletivamente, individualmente, a gente fica estagnado. Quando a gente, né, não tem um objetivo para cumprir e não para avaliar se a gente conseguiu cumprir, como a gente conseguiu cumprir e como a gente pode melhorar aquilo que a gente fez, ou como a gente pode alcançar de uma próxima vez um resultado melhor do resultado que a gente alcançou em determinada tarefa. Quando a gente não tem, né, essa avaliação
né, tanto pessoal quanto coletiva, a gente fica muito limitado e acaba que fica na estagnação, né? As pessoas vão se acomodando, né, com aquilo, quando ela não é estimulada, né, a oferecer aí o seu melhor, a ir além, quando ela não recebe essa motivação, as coisas ficam ali na mesmice. Então, é também uma das armadilhas das quais devemos fugir. E para encerrar, queria deixar duas perguntas para você. Como tem funcionado a igreja da qual você faz parte e o ministério por meio do qual você tem servido, como um grupo ou como uma equipe? É uma coisa pela qual a gente tem que se perguntar. É que a gente está simplesmente no nosso trabalho comprometido simplesmente com aquilo que a gente deve fazer, ou será que a gente tem aquele consenso, aquele senso de responsabilidade, né, coletivo e disposto a ajudar uns aos outros no cumprimento da nossa missão? E a segunda, quais as características que você precisa desenvolver para agregar ao trabalho em equipe da qual você faz parte? Nós vimos aqui algumas características, né, que podem ser, né, desenvolvidas no trabalho em equipe, e eu queria desafiar você a, né, em vez de simplesmente ficar reclamando das coisas, a pensar o que eu posso fazer para melhorar o trabalho da equipe da qual faço parte, o que eu posso fazer para agregar valor àquilo que tem sido feito, o que eu posso fazer para que realmente a gente trabalhe como uma equipe, não como um grupo. Então, ficam aí essas perguntas. Espero que você tenha absorvido, né, esse conteúdo, mesmo de forma rápida aqui por meio dessas duas aulas, mas que você possa desenvolver isso na sua vida, possa desenvolver isso no ministério, na casa do Senhor, e que possa realmente ser um integrante de uma equipe que trabalha em prol da pregação do Evangelho do Senhor Jesus, independente do ministério para o qual Ele te chamou, do dom que Ele te deu, mas que você coloque isso, né, à disposição do Senhor, e que possa fazer isso, né, em conjunto com os irmãos e irmãs que fazem parte da igreja, e que precisamos estar juntos nessa empreitada de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus e sermos testemunhas nesse mundo no qual nós vivemos. Então, um bom dia para você, fique com Deus e até a próxima.